A história que conhecemos não é um livro fechado. É um quebra-cabeça em constante montagem, onde cada nova peça pode alterar drasticamente a imagem final. Algumas descobertas arqueológicas foram tão inesperadas e profundas que não apenas adicionaram detalhes, mas forçaram a humanidade a reescrever capítulos inteiros do seu próprio passado. Bem-vindo aos Segredos da Terra. Em nosso canal, mergulhamos em mistérios reais, na história profunda e nas curiosidades do nosso planeta, sempre guiados por fatos e evidências. Se você também é um apaixonado por desvendar o passado, junte-se a nós. Inscreva-se para não perder nenhuma de nossas explorações. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer 10 descobertas arqueológicas que abalaram as fundações do nosso conhecimento. Começamos com Göbekli Tepe, na Turquia. Este sítio de 11.600 anos inverteu completamente a lógica da história. O mais curioso aqui é a história do arqueólogo Klaus Schmidt. Antes dele, na década de 60, outros pesquisadores viram o local, mas o descartaram, pensando ser um cemitério medieval sem importância. Schmidt, em 1994, olhou para as mesmas pedras e teve uma iluminação. Ele percebeu que eram pré-históricas. Ele dedicou o resto de sua vida ao local, morando numa casa simples nas proximidades. Foi ele quem provou que a necessidade de construir um templo pode ter sido o que levou os humanos a desenvolverem a agricultura, e não o contrário. A seguir, os manuscritos do Mar Morto. Descobertos por acaso por um pastor beduíno em 1947, os manuscritos foram inicialmente vendidos por uma ninharia. O herói improvável desta história é o professor Eleazar Sukenik. Em meio à guerra civil que assolava a região, ele arriscou a própria vida, viajando para Belém para se encontrar com o negociante de antiguidades. Assim que viu os pergaminhos, ele reconheceu imediatamente sua importância e antiguidade. Ele comprou os 3 primeiros manuscritos para Israel, dando início ao reconhecimento mundial dessa descoberta incrível. Nossa terceira parada é a cidade de Pompeia. Redescoberta no século XVIII, foi só em 1863 que a cidade ganhou suas imagens mais icônicas e trágicas. O crédito vai para o arqueólogo Giuseppe Fiorelli. Ele notou que havia cavidades estranhas nas cinzas endurecidas, deixadas pela decomposição dos corpos das vítimas da erupção. Com uma ideia genial, ele começou a injetar gesso líquido nessas cavidades. O resultado? Os moldes perfeitos e assustadores das vítimas em seus últimos momentos, uma técnica que nos deu uma conexão humana e comovente com aquele desastre. Agora, vamos ao Egito, ao Vale dos Reis. A descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922 é uma história de pura perseverança. O arqueólogo Howard Carter passou 5 anos escavando o vale com o financiamento de Lord Carnarvon, sem encontrar nada realmente significativo. Seu patrocinador já estava prestes a desistir do projeto. Na sua última chance, em sua temporada final de escavação, um garoto que carregava água tropeçou em um degrau de pedra. Era o topo da escadaria que levava à tumba intacta do faraó menino. A teimosia e a fé de Carter mudaram a egiptologia para sempre. Da China, temos o exército de terracota. Quando agricultores encontraram a primeira cabeça de um guerreiro em 1974, eles a levaram para Zhao Kangming, o curador do museu local. Naquela época, a China vivia a Revolução Cultural, um período em que relíquias antigas eram frequentemente destruídas. Zhao ficou apavorado. Ele reconheceu a peça como uma relíquia da dinastia Qin, mas instruiu os agricultores a manterem segredo absoluto sobre a descoberta. Secretamente, ele começou a juntar os fragmentos, sendo o primeiro a reconstruir um dos soldados que hoje maravilham o mundo. Nossa sexta descoberta é Machu Picchu. Hiram Bingham, o homem que apresentou a cidade inca ao mundo em 1911, não era arqueólogo, mas sim um historiador e explorador. Ele estava, na verdade, procurando por Vilcabamba, o último refúgio dos incas após a conquista espanhola. Guiado por um agricultor local, ele se deparou com a cidade perdida. A grande ironia é que, embora ele tenha se tornado mundialmente famoso por essa descoberta, ele pode ter morrido sem saber a real magnitude e o nome correto do lugar que encontrou. A propósito,
De qual cidade ou país você está assistindo a este vídeo? Deixe um comentário. Vamos adorar saber até onde nosso conteúdo está chegando. Continuando, vamos falar da Pedra de Roseta. A chave para decifrar os hieróglifos egípcios foi um esforço de 20 anos, que culminou no trabalho genial de Jean-François Champollion. Ele era um verdadeiro prodígio, obcecado pelo Egito desde criança. A história curiosa é sobre seu momento eureka. Depois de finalmente decifrar o código, comparando os nomes reais escritos nos cartuchos, ele correu para o escritório de seu irmão, gritou, "Eu consegui!" e simplesmente desmaiou, permanecendo inconsciente por 5 dias inteiros. Em 8º lugar, as cavernas de Lascaux. Descoberta por 4 adolescentes em 1940, na França, a caverna foi estudada pelo abade Henri Breuil, um padre católico e arqueólogo que era apelidado de o Papa da Pré-História. Durante a Segunda Guerra Mundial, Breuil, já com mais de 60 anos, passava horas e horas deitado no chão frio e úmido da caverna. Ele copiava meticulosamente as pinturas pré-históricas para que pudessem ser estudadas e preservadas para a posteridade, mesmo que a caverna original fosse danificada pela guerra ou pelo tempo. Nossa penúltima parada nos leva à antiga Mesopotâmia, com a Biblioteca de Nínive. A descoberta da biblioteca do rei Assurbanipal foi liderada por Austen Henry Layard, um aventureiro que se tornou arqueólogo. Layard não era um acadêmico tradicional. Ele era um viajante que se apaixonou pelas ruínas da região. Ele enfrentou condições extremas, doenças e a desconfiança de autoridades locais para escavar Nínive, revelando não apenas a biblioteca com seus milhares de tabletes de argila, mas também os colossais palácios assírios, trazendo à luz uma civilização inteira. E, finalmente, as ruínas de Troia. Heinrich Schliemann, o descobridor de Troia, era um empresário milionário obcecado pela Ilíada de Homero. Ele acreditava que cada palavra do poema épico era verdade literal. Sua paixão, no entanto, quase destruiu o que ele tanto procurava. Em sua pressa para encontrar a Troia do rei Príamo, ele usou dinamite e cavou de forma agressiva através de camadas arqueológicas superiores, destruindo evidências valiosas de outras épocas. Ele encontrou Troia, mas seus métodos são hoje vistos como um exemplo clássico de como a arqueologia não deve ser feita. De empresários obcecados a acadêmicos teimosos, a história da arqueologia é tão fascinante quanto as próprias descobertas. Cada artefato é um lembrete de que a história não é uma narrativa fixa, mas uma ciência viva, impulsionada pela curiosidade humana e, às vezes, por um pouco de sorte. Qual dessas histórias mais impressionou você? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou de viajar no tempo conosco, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos da Terra e ativar as notificações. Até a próxima!